Telespectador da TV Prevê, nós temos a honra de dar sequência, neste ano de 2021, das nossas matérias jornalísticas, entrevistando as personalidades que fazem a vida política, a vida pública desta cidade, desta região, deste estado e deste país. Nesta oportunidade, numa série de programas especiais, nós estaremos entrevistando e conhecendo os secretários municipais que compõem a administração da prefeita Suelen Rosim. E no programa de hoje eu tenho a alegria, a satisfação de trazer a Ana Salles, que é a nova secretária do Bem-Estar Social da Prefeitura de Bauru. Ana, estou muito feliz em ter você na nossa programação. Seja muitíssimo bem-vinda, até porque a cidade vai poder conhecer aos poucos o novo secretariado municipal. E você integra esta equipe que certamente estará dando e se desdobrando para fazer o melhor para a população bauruense. Muito obrigado por atender ao nosso convite e certamente você poderá contar sempre aqui com todos os jornalistas que compõem esta casa, uma televisão democrática, uma televisão plural que procura integrar autoridades e o telespectador. Muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom que a população nos conheça também, né? Embora eu trabalhei nessa trajetória em muitos serviços da política de assistência social, então sou bem conhecida em muitos bairros daqui da cidade como assistente social do CRAS, né? E estou muito feliz também dessa oportunidade, porque a comunicação ela é a alma do negócio, né? Então, quando nós temos oportunidade de disponibilizar para a população, né, para as pessoas que têm maior referência na cidade, o trabalho que nós realizamos, isso para a gente também traz muita, assim, uma grande satisfação. Né? Então, muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas, para que o pessoal me conheça de fato. Ana, já que você se prontificou a dizer quem é você, você já trabalhou pelo CRAS, eu queria que você apresentasse um breve currículo para que o telespectador e a cidade conheçam um pouco melhor. Claro, além daquelas pessoas que não tiveram o privilégio de conhecê-la. Sim. Na verdade, eu iniciei a minha carreira na Prefeitura Municipal de Bauru em 1996, como professora de educação infantil, né, nas EMEIs da cidade. Eu sou proveniente de Tupi Paulista, uma cidade bem lá no oeste do estado de São Paulo, e eu havia me formado recentemente no antigo Cefam, e vim para Bauru e prestei o concurso e comecei a atuar nas escolas municipais. E aí, nessa atuação como professora, né, já tinha todo aquele desejo de trabalhar com as famílias, e foi isso que me impulsionou a fazer, então, o serviço social e não psicologia e nem pedagogia, mas que, de fato, eu pudesse fortalecer as famílias no cuidado, na proteção às crianças. Sempre trabalhei em EMEIs, né, muitas vezes em algumas periferias também, então isso sempre me chamou muita atenção. Então eu sou funcionária da prefeitura desde 96, onde atuei na Secretaria de Educação até 2004, e foi quando eu já vi estudar serviço social, me formei na faculdade, na IT, né, na Instituição Toledo de Ensino, daqui de Bauru, tive a honra, né, de ter a doutora Egli como minha professora, como minha orientadora de TCC, e depois, mais tarde, eu vinha trabalhar com ela aqui na secretaria, né? Então, iniciei trabalhando como coordenadora de creche, que até então as creches eram ainda ligadas à FEBS, né? Então, eu fui coordenar a creche do Caíque, já fui coordenadora de serviço de convivência para idosos, serviço de convivência para criança e adolescente, atuei também na avaliação, monitoramento e planejamento das ações dentro do planejamento aqui da secretaria. Como eu falei, eu já trabalhei em CRAS, fui também supervisora de CRAS, diretora de Departamento da Proteção Social Básica, né, e aqui estou. Então, assim, é uma trajetória bem grande, e dentro desses serviços e dentro dessa atuação, eu tive o privilégio mesmo, né, de conhecer
todos os cantos da cidade, todas as vulnerabilidades, os locais onde a gente tem, né, maior risco, maior incidência de violência. Então, tudo isso faz parte da minha trajetória também nesses anos todos de estudo e de atuação. Fiquei contente em ver você relembrar a figura querida da saudosa Egli Muniz. A Egli Muniz é uma figura muito doce, ela e sua irmã. A Egli foi minha amiga de infância lá na cidade de Pederneiras, de onde eu sou natural também. Então eu tive o privilégio de entrevistar muitas vezes a Egli, conviver muito tempo com ela na própria igreja presbiteriana. E a Egli, inegavelmente, deixa muita saudade no serviço social, na IT, onde ela foi diretora, e até mesmo na secretaria, onde ela prestou relevantes serviços. Feita esta... Na verdade, eu falo que a doutora Egli, ela deixou para a gente uma herança e um legado também, né? A gente tem a herança de tudo aquilo que ela trouxe, né, que é de bom, mas ela nos deixou também um legado de prosseguir com a assistência social, de fato, como ela tem que ser, e principalmente que ela venha numa prestação de serviço com qualidade para a população. É verdade. Né? Então, isso para a gente é muito importante. E aí, assim, em relação ao... É só uma pena que a Egli partiu tão cedo, viu? Sim. Ela ainda tinha muito que cumprir aqui nesta vida terrena, mas hoje ela deve estar muito bem por aquilo que ela realizou aqui, nessa nossa vida. Mas eu queria que você dissesse agora, claro, depois de você falar da sua experiência, como foi para você receber este desafio de uma jovem prefeita que quer fazer uma administração diferenciada. E certamente o seu secretariado estará à altura para corresponder a essa expectativa. Sim. E aí, dentro dessa atuação e dentro das especializações, né, que eu fiz, que foi na área de gestão de políticas públicas e a própria gestão do Sistema Único de Assistência Social, e aí trazendo um pouco desse desafio, porque é uma área de atuação em que eu venho estudando há anos. A oportunidade que a prefeita nos deu e o que ela nos colocou de realmente serem profissionais, né, de carreira, profissionais que tivessem, de fato, uma formação, uma atuação na área, isso me trouxe, assim, um ânimo, né, um fôlego para falar, nossa, é o caminho, vale a pena assumir esse desafio, porque, de fato, é algo que a gente acredita, né? Então, quando nós somos convidados a colocar em prática aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente busca, né? Então, esse caminho, por mais árduo que seja, por mais dificuldades que estejam, né? Eu penso que a gente tem uma luta muito, muito grande em relação à política de assistência social, e isso me trouxe, assim, muita alegria, muita satisfação, e também, assim, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade técnica, pessoal, profissional, de fato, né, efetivar a política e garantir os direitos da população aqui de Bauru. Você assume uma secretaria onde muitas pessoas que passaram por aí deixaram uma marca, deixaram um trabalho. Eu não vou citar os nomes, mas pessoas que eu quero render a minha homenagem por aquilo que elas fizeram nesta área muito importante, num país como o nosso, de carências e de muitas necessidades. Eu te pergunto, nesta fase de pandemia, nesta fase de parcos recursos para a população, nesta fase de muito desemprego, e o Brasil já vinha atravessando uma situação bastante séria, economicamente falando, antes mesmo da pandemia. E eu te pergunto, qual é o maior desafio para a sua gestão diante dessa situação econômica, financeira, muito difícil, de pessoas vulneráveis em larga escala que tem esta cidade? Na verdade, assim, o maior desafio de fato, que a gente consiga fazer que a proteção social, né, a assistência social, ela alcance a toda a população. Muitas vezes nós temos os serviços, e em especial nesse momento de pandemia,
Eu gostaria de ressaltar que em nenhum momento nós paramos, né, com os nossos atendimentos, com os serviços, mas trazer à tona mesmo, evidenciar as famílias que elas têm onde recorrer, que elas têm os serviços, né, os Centros de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, nós temos 9 no município de Bauru, né, e que a população, de fato, faça uso e que tenha mesmo esses centros como referência. A questão econômica, para a gente, né, que já vinha lidando, como você bem colocou, a questão econômica, ela já era uma questão que já estava fragilizada, e aí, com o advento da pandemia, isso aumentou muito mais. Então, nós temos, desde que iniciou a pandemia, nós já fizemos atendimento, né, com cestas, com alguns kits de higiene, né, para trazer mesmo para essa população que teve muito mais agravado essa situação, essa falta de recurso financeiro. Nós atendemos mais de 50 mil famílias, né? Então, isso agora vem diminuindo, né? A partir do momento que a gente verificou que houve uma abertura gradual do comércio, houve uma possibilidade das pessoas conseguirem gerar renda, porque assim, a gente trabalha com muitas famílias que têm a subsistência de forma ainda informal ou de forma autônoma, mas, com o advento da pandemia, eles não tiveram condição de prestar esses serviços. E, com isso, aumentou muito essa demanda para a gente em relação à questão material. E aí, nós procuramos suprir, né, com os recursos municipais que nós já tínhamos, mas nós também recebemos incrementos do governo federal para que a gente pudesse adquirir essas cestas alimentares, os kits de higiene, para que a população ela realmente não passasse por nenhuma situação, né, principalmente a questão de fome, né, que a alimentação é algo básico. Então, nós tivemos, sim, e tivemos também o apoio da Rede Solidária daqui de Bauru, que é uma rede muito forte, é uma rede que, de fato, abraçou essa causa e não deixou ninguém. Então, assim, hoje eu posso dizer com convicção que, mesmo nesse momento de pandemia, nós conseguimos, assim, não teve nenhuma família que não trouxe a sua queixa, que não trouxe a sua demanda e que, de alguma forma, ela tenha recebido algum atendimento, seja através dos CRAS, seja através das organizações que são parceiras conosco, né? Então, a gente vem procurado mesmo ampliar essa proteção. E esse momento, assim, de pandemia trouxe para a gente índices preocupantes, principalmente no que diz respeito às vulnerabilidades relacionais. Porque quando a gente pensa, assim, na questão da assistência social, a gente pensa logo, né, na questão, assim, do senso comum, a gente pensar já na questão, assim, de sanar a necessidade material. Mas nós tivemos, até com o advento da pandemia, um aumento significativo em relação às questões de violência doméstica, a questão de necessidade de acolhimento de criança e adolescente, tivemos violência contra idosos, e isso, os números, nós percebemos que isso aumentou. Então, o nosso maior desafio é, neste momento de pandemia, conseguir fazer chegar a assistência social a todas as pessoas, a quem dela necessitar, independente, se seja por uma questão material ou uma questão relacional, porque tudo isso traz um dano muito grande. A partir do momento que você tem uma família que está em conflitos, que ela está passando por uma fragilização de vínculos, isso pode trazer a danos, assim, psicológicos e até sociais para essa pessoa, irreparáveis muitas vezes. Então, é por isso que a proteção ela tem que realmente ser atuante, principalmente nesse momento de pandemia. Na sua opinião, ao assumir a Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura de Bauru, você que já tem uma passagem dentro da própria secretaria como funcionária de carreira, eu te pergunto, você analisa que a estrutura da secretaria é já completa para atender a demanda? E segundo, eu queria saber qual é o seu orçamento para o ano de 2021, se esse orçamento, claro, acrescido das verbas oriundas tanto do governo estadual quanto do governo federal, vai ser possível desempenhar um bom papel, uma boa atividade na assistência social nos vários programas da Secretaria?
Dentro da estrutura que nós temos, nós tivemos que ir tomando assim algumas providências até em relação à RH. Né? Quando a gente fala dessa questão da estrutura, a gente tem que pensar na questão da gestão do trabalho. Então, de fato, assim, a quantidade de CRAS que nós temos hoje no município, ela, na verdade, ela ainda não é o suficiente para o atendimento da população que a gente tem. Né? Então, isso, assim, os investimentos financeiros que nós tivemos em 2020, nós, a partir desse ano, nós trabalharemos com a mesma estrutura financeira. Então, nós não tivemos acréscimos em relação a isso. Então, a maior proposta que a gente tem, o que a gente tem é, de fato, tentar aprimorar e qualificar esses serviços que são prestados. Então, em relação ao RH, nós já tomamos algumas providências, nós estamos trazendo um quadro de reposição de muitos funcionários, nós tivemos muitos funcionários que aposentaram no ano que se passou, né? Então, isso a gente já está preparando essa questão da reposição. E em relação ao recurso financeiro, a gente está tentando otimizar o máximo daquilo que a gente tem, tá? Então, hoje, dentro da secretaria, nós temos 44 milhões 489 mil 665 reais aqui no município que são investidos. E dentro dessa esfera, a maior esfera que a gente tem de investimento é a esfera municipal, onde nós temos também assim uma parceria muito grande com 33 organizações aqui da sociedade civil, e essas organizações da sociedade civil, elas prestam serviços que são tipificados, né, e também programas que nós entendemos no decorrer dos anos que precisavam ser criados para que, de fato, a população conseguisse ser atendida. Então, hoje, assim, a gente tem um investimento considerado dentro da administração pública da Prefeitura Municipal. Nós podemos dizer que, assim, em termos de orçamento, né, nós estamos ali muito, muito próximo da saúde e da educação, porque são, de fato, assim, políticas essenciais ao atendimento da população. Então, assim, nós não tivemos um aumento, um acréscimo em relação ao financeiro, mas nós estamos trabalhando muito forte para que, de fato, a gente consiga aprimorar o serviço que a gente já tem. Né? Porque mesmo assim, há anos nós temos vários serviços e o que a gente observa? Que nós precisamos ter uma divulgação muito maior desses serviços, porque muitas vezes a população ela não acessa por não conhecer. Então, a proposta é justamente essa, que a gente consiga levar a população, que a população ela saiba onde ela procurar, que ela tenha as suas necessidades sanadas. Então, assim, dentro da estrutura, o que a gente tinha é basicamente o que a gente vai ter que trabalhar nesse orçamento de 2021, né? Mas que a gente está, assim, com muita força de vontade, as equipes estão preparadas nesse sentido, e que, assim, enquanto assistência, nós nos entendemos como uma política que precisa se reinventar todo dia, porque não tem como, não é porque eu não tive acréscimo de recurso, não é porque eu não tive contratações que eu posso deixar de atender a população, né, e atender com qualidade. Ana, nós tivemos, neste ano que passou, o problema da pandemia e o governo percebendo muitos desempregos, muita vulnerabilidade social, acabou injetando recursos nessas camadas mais necessitadas. E com isso veio dar um certo fôlego às pessoas que precisavam desses recursos para a sua subsistência. Agora, esses recursos cessaram. A pandemia continua. O desemprego, embora esteja crescendo a economia lentamente, também está batendo as nossas portas. Nós temos o programa Bolsa Família, cujos recursos são vindos do governo federal e repassados para a Secretaria do Bem-Estar Social, no caso aqui de Bauru, para administrar esses valores. Eu te pergunto, com esta falta de repasse para auxiliar as pessoas que necessitam, haverá uma demanda maior para o Bolsa Família em decorrência desta diminuição de numerário que foi transferido o ano passado para as pessoas que necessitavam? Na verdade, com o advento da pandemia, houve até um acréscimo, né, do Bolsa Família dentro dos recursos. Então, assim, aquelas famílias que eram chefiadas por mulheres, elas tiveram, sim, um acréscimo dentro
da concessão desse recurso. Para esse ano de 2021, a gente ainda não teve nenhum aceno do governo federal, no sentido assim, de que vai aumentar, de que vai sanar essa questão em relação ao Bolsa Família. Dentro das famílias que nós temos cadastradas e que recebem, essas famílias que recebem o Bolsa Família, elas são cadastradas no CRAS, né? E dentro dessas demandas que elas trazem para a gente, elas têm procurado o serviço público, né, nesse sentido. A nossa grande preocupação, como você falou mesmo, essa crescente do emprego, a população que a gente atende e essa população que é mais carente, que realmente já vem vivenciando uma ausência de renda, né? Então, assim, a gente observa que agravou a situação em relação a isso, e que nós tivemos também famílias novas que vieram, que até então não necessitavam da assistência e que começaram nesse momento, que foi o ano passado, mais precisamente meados de abril, né, maio, junho, a gente teve uma crescente muito grande da procura dessas pessoas pelos CRAS, pela própria assistência social. Hoje, né, e assim, o que eu posso dizer, desse início de janeiro para cá, nós não tivemos ainda um aumento significativo, né? Mas em se havendo esse aumento significativo, a gente vai ter que suprir de alguma forma essas necessidades das famílias. Elas podem continuar procurando, como eu falei, nós temos aqui em Bauru uma rede solidária muito forte. Pode ser que isso também, até porque nós tivemos o final do ano, então, e que elas ainda tinham esse recurso, pode ser que não tenha havido esse crescimento, mas em havendo esse crescimento, nós vamos buscar, sim, parcerias com o governo federal, né? A gente vai buscar aquilo que seja possível para que a gente consiga atender a população, né? A gente não tem como deixar, até porque isso passa a ser uma prioridade, né? Quando nós estamos num estado de calamidade pública, isso passa a ser prioridade de atendimento, e aí não só da assistência, mas do município como um todo. Uma outra curiosidade é que a Secretaria do Bem-Estar sempre repassou ao longo dos últimos anos uma certa quantia, embora que não muito grande, mas atendia basicamente às necessidades para várias entidades sociais filantrópicas. Esses recursos estão garantidos em 2021 para essas entidades que recebem este apoio financeiro da Prefeitura e do município? Sim, dentro desses 44 milhões que eu falei de investimento que nós temos na área de assistência social, houve já um chamamento dessas organizações que são parceiras conosco, né, desde o ano passado. Então, assim, já foram assinados os termos de parceria, e essas parcerias se mantêm. Então, todo o atendimento que nós já prestávamos a todas as famílias, criança, adolescente, né, os serviços que nós temos na área de programa de apoio social, inclusão produtiva, estímulo ao primeiro emprego, serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos para criança, adolescente, idoso, tudo isso se mantém. Né? Nós não tivemos uma diminuição, mesmo em períodos de pandemia, mesmo com essa questão de que a gente teve que verificar toda essa questão de necessidade material das famílias, e isso em nenhum momento atrapalhou, até porque assim, são serviços de proteção, são serviços essenciais e que a gente não tem como deixar de lado, né? Uma vez que a política de assistência social ela é essencial, nós não temos como simplesmente falar, olha, agora nós não vamos mais continuar cumprindo, porque são muitas famílias, muitas pessoas que ficariam sem atendimento, né? Então, houve sim essa preocupação dessa garantia, nós temos já um termo de cooperação, já está assinado pelas organizações, já está assinado pela administração pública, e isso se mantém, tá? Em relação a isso, a gente não vai deixar de prestar o serviço de jeito nenhum. Ana, foi esse nosso primeiro contato. Certamente eu tenho muitas coisas para perguntar de programas da Secretaria, de atividades da Secretaria do Bem-Estar com os menores, com aquelas pessoas que vivem na rua, com aquelas pessoas que precisam da assistência permanente, com as casas de apoio que a Secretaria... Mas isso é assunto para um próximo programa. Eu quero agradecer a você neste primeiro contato que nós tivemos a oportunidade de ter. Será o primeiro de uma série de muitos, onde nós reputamos a importância da Secretaria do Bem-Estar
para a população da cidade de Bauru mais necessitada. E isso nós temos que evidenciar o trabalho e o esforço do poder público para com essa gente. Eu te agradeço e certamente voltaremos muito breve a conversar para trocarmos informações importantes para a opinião pública. Muito obrigado pela sua gentileza de participar deste programa para que todos nós tivéssemos a oportunidade melhor de conhecê-la. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição, né? De fato, assim, o tempo é muito curto para a gente falar tudo aquilo que a gente faz, né? Mas o que eu gostaria, assim, de ressaltar é que, assim, a política de assistência social, enquanto essencial, principalmente nesse momento de pandemia, nós tivemos, assim, um cuidado todo especial, né? Com criança, adolescente, idoso, população de rua, né? Então, a maior parte do nosso investimento foram nessas pessoas, né? Pessoa com deficiência, para que, de fato, toda essa questão da pandemia já é algo muito delicado, mas que isso, de fato, a família, ela tivesse toda a proteção necessária na área de assistência social. Mas eu me coloco à disposição, né, para um outro momento, a gente sentar, conversar, e eu poder relatar para você tantas ações que a gente tem aqui no município de Bauru. Eu tive o privilégio de conversar, entrevistar neste nosso enfoque regional com a professora e com a assistente social Ana Salles, que é a nova titular da Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura de Bauru. Aos que estiveram conosco, os nossos agradecimentos. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau.